Olá, estamos aqui para mais um episódio do SaúdeCast e hoje esse episódio aqui está riquíssimo. Nós vamos ter, assim, participantes muito nobres de todas as regiões desse país, tá? Vou receber aqui a Glenda do Mato Grosso do Sul, né? A Mariana de Londrina, Paraná e o Fábio da Bahia, vindo engrandecer aqui nosso episódio. E nós vamos fazer uma conversa aqui muito descontraída sobre advocacia na área da saúde. Vamos trazer informações para pacientes que querem ter mais acesso aos seus direitos com relação ao SUS e a plano de saúde. E também para você que quer entender mais um pouquinho sobre essa área de empreendedorismo jurídico. Então, esse episódio é para você, certo? E vamos começar aqui com boa tarde e agradecer vocês por terem aceito esse convite. Estou muito honrada, né? Sei que vocês vieram de longe, né? A Glenda em 9 horas de carro para chegar aqui. Vão participar aí da imersão presencial, Elite da Saúde, cada vez mais o direito da saúde presente aí nas nossas vidas. Então, muito obrigada inicialmente por vocês estarem aqui, tá certo? Eu que agradeço, Ale, a oportunidade de estar aqui. É um prazer estar ao seu lado, uma pessoa referência para nós hoje no direito da saúde. Obrigada, Glenda. É verdade, nós que agradecemos. É uma honra estar aqui. Hoje eu cheguei e falei, nossa, que gostoso estar com a Lê. Conhecê-la pessoalmente, a gente sempre fala tanto no digital, no né? digital, que pessoalmente, né? Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio, né, estar aqui. Como as colegas falaram, a gente já tem essa admiração no curso online, né, e agora presencial vai ser melhor ainda. Pois é, eu sempre fui muito questionada, né, sobre a imersão presencial, se ela ia acontecer ou não ia acontecer. E aí eu percebo, assim, que nós temos uma integração tão boa lá no grupo, online, né, uma comunidade tão bacana de auxílio mútuo, de admiração pelo outro, comemoramos junto, choramos junto às vezes, né, porque tem digamos assim, os percalços da nossa profissão. Colegas que se auxiliam para pagamento das custas em outro estado, que ajudam lá na confecção de uma tese, dão uma opinião sobre o indeferimento. E eu falei, por que não ter esse contato mais pessoal, que a gente pudesse se conhecer pessoalmente, né? A Glenda eu já conhecia pessoalmente, mas tantos outros que eu ainda não conhecia. Então eu achei muito bacana ter essa oportunidade e eu tô muito feliz vendo hoje o pessoal no grupo, né, todo integrado, todo mundo marcando aí de se encontrar para estreitar laços. E eu acho que é sobre isso também, né? Eu acho que o direito da saúde, ele é algo que nos torna mais humanos, porque nós lidamos aí todos os dias com as adversidades, né, dos pacientes. Nós sabemos que os nossos clientes são pessoas que nos procuram porque eles estão num momento delicado da vida deles, né? Então, eles nos procuram para isso. E aí, nós, advogados, a gente já trabalha dessa forma humanizada, enfim, só que a gente não estava trazendo isso para o nosso convívio entre nós. É verdade. Né? Então, essa imersão presencial, ela vai possibilitar esse estreitamento de laços, essa união de parcerias. Eu acho muito importante isso, né, entender o momento de cada um, pessoas que estão no início, no meio da jornada, pessoas que estão mais evoluídas já, porque tem todas as trajetórias a gente consegue ver hoje, né, dentro da mentoria e dentro do nosso grupo. E acompanhar o crescimento de cada um, assim, para mim está sendo fantástico, né? Eu vou começar com o Fábio, né? Lá vem mais de longe aqui, né? Vou começar com ele aqui. O Fábio, ele tem uma história legal. Ele entra no direito da saúde, a esposa dele acompanha ele, ela trabalha com previdenciário, e eu sempre falo isso, que previdenciário e direito da saúde é um casamento quase que indissociável, né? A gente consegue atender clientes da saúde com previdenciário e previdenciário com direito da saúde, é uma troca. Então conta aí pra gente, Fábio, como que foi, como que você chegou até aqui? Bem, vamos começar bem do início, né? Então, eu sou lá da periferia do Raso da Catarina, lá na Bahia, uma região extremamente seca, árida, é do semiárido, né? Então, assim, lá quando eu fui fazer faculdade, eu tive que procurar uma faculdade na capital, porque na minha cidade não tinha. Então, primeiro, eu fui funcionário público, trabalhava com direito já, mas foram 10 anos de funcionalismo público, e depois, já trabalhando, eu comecei a fazer direito, e quando me formei, eu decidi realmente advogar. Tive a inspiração de minha esposa, que ela já advogava, né? Então a gente se tornou marido e mulher e sócio. E a gente continua até hoje. Mas assim, o que a gente já até conversou lá no curso,
na faculdade a gente não tem essas aulas de gestão, né, de como você gerir um escritório. Você muitas vezes abre um escritório de maneira até intuitiva, como eu conversava com a doutora Mariana aqui, a gente faz a coisa muito que artesanal, sem profissionalismo. Né? Então, assim, aí você vai se acomodando. Eu já tenho 17 anos de advocacia, né? E aí você é levado a atuar, inclusive até fora da sua área, né, de especialização. Né? Como eu já costumo fazer isso. Né? Então, chegou uma hora que, até partiu também da minha sócia, quando ela disse isso, Fábio, a gente tem que focar numa área porque tem que profissionalizar. Só para você ter uma ideia, até o ano passado, a gente não tinha separação de contas pessoais com o trabalho. Que é o que as pessoas dizem, né, no empreendedorismo, que é um dos erros mais graves que a gente pode cometer, né? Com certeza. Então, assim, para a senhora ter uma ideia de quanto a gente estava acomodado com isso. Né? Não somente por não especificar numa área só, mas também na forma de gerir. Por quê? Porque a gente não teve esse preparo na faculdade, né? E também não buscou. Então, nunca é tarde, né? Então, partiu da minha sócia, ela fez alguns cursos e aí disse, você tem que ir comigo. Eu lembro que o primeiro que ela foi em outubro do ano passado. Uhum. E aí, quando foi esse ano, em fevereiro, a gente participou do SAF Experiência, foi muito bom. E de lá para cá, a gente começou a imprimir, né, algumas mudanças. Começamos a fazer contratação de alguns empregados lá para o escritório, estagiário, também o pessoal do comercial. E assim, ela começou antes de mim, então assim, ela no previdenciário, ela já vem com 4 meses aí, né, rodando as campanhas digitais, então ela já está com mais expertise na área do que eu. E eu comecei a rodar esse mês agora, né, mas assim, eu também não tenho muita pressa, porque eu quero fazer uma coisa consolidada. Estruturada. Exatamente. Uhum. Então, é isso. Tô gostando, a gente, com a empresa que a gente contratou, né, para nos auxiliar no tráfego, a gente tá vendo o resultado disso, né? Então, assim, a gente vê muito, para quem não conhece, acha que, não, isso não vai dar certo, como é que você vai ter um cliente digital lá de um lugar que você não atua? E quando você vai para a prática, né, com a pessoa que conhece aquilo ali, as coisas acontecem. Acontece, é isso. E a Mariana, conta aí a sua história, como que você chegou até aqui? Então, foram momentos de surpresa até no caminho, né? Estar aqui hoje falei, gente, nem acredito até que eu cheguei aqui, eu falei, eu tô aqui mesmo. Porque as coisas foram acontecendo. Ela falou assim que a hora que ela viu lá no grupo que ia ter vagas pro podcast, ela colocou o nome dela e depois ela falou, meu Deus, deu certo! Eu coloquei o nome, falei, gente, deu certo, porque eram tantas pessoas no grupo, eu falei... eu também, deu certo. Deu certo no final, então eu falei, meu Deus, e agora? Mas é uma alegria estar aqui, eu te agradeço, Ale, pela oportunidade de estar aqui, né, lógico. E eu conheci a Lê lá em São Paulo, no SAF, né, e gostei muito da palestra da Lê, aquilo mexeu comigo, eu falei, gente, a área do direito da saúde é uma área que eu não conhecia, eu conhecia a área médica, né, que você advoga para o médico, mas que você advoga para o paciente ali, a questão de medicamentos de alto custo, eu falava, eu não tinha noção da intensidade, do volume que era, e do desafio também, que e você levar aquele direito, né, falei, gente, que fantástico que é isso, e daí, quando abriu a mentoria, eu falei, eu vou conhecer um pouquinho mais. Eu sou advogada há 12 anos, mas o escritório meu é majoritariamente empresarial. Então, hoje a gente está remodelando essa nova área dentro do escritório, né, criando esse braço da saúde, para eu conseguir atender ainda mais e melhor, né, quem passar lá dentro. Você vê, né, você está fazendo, o Fábio também tem muito isso, né, já são advogados consolidados, estão integrando novas áreas dentro do escritório. Isso é muito legal, de ver sinônimo de crescimento, né? A gente busca, né, tá melhorando. Crescer, sempre crescer e melhorar. E a Glenda? Então, vamos lá. A minha história acho que é um pouquinho diferente da deles, né? Eu tô há 15 anos com formação jurídica, mas eu não comecei na advocacia, Ale. Eu comecei no Ministério Público, fui assessora há muitos anos. Aí eu me casei e passei a assessorar a empresa do meu esposo. Meu esposo é médico e passei a assessorar. E ali eu conheci a advocacia médica, mas eu sempre continuei ainda atuando no órgão público, no Ministério Público. Aí, por conta dos filhos, eu decidi voltar a advogar, iniciar a advogar novamente.
Por conta do tempo, porque A advocacia traz uma flexibilidade, traz, né? Traz A gente pra pode gente. colocar a criança para dormir e depois a gente vai organizar tudo que a gente precisa. E aí eu passei a advogar na área do direito médico, para os médicos. E aí foi o inverso, os médicos começaram a me indicar os pacientes que tinham dificuldade em ter acesso aos tratamentos. E ali eu pude identificar um propósito, ali eu pude identificar que a gente realmente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. A primeira paciente que eu atendi foi uma paciente neurológica. Hoje, a maior atuação do escritório é na área neurológica. Normalmente, os pacientes precisam de tratamentos de urgência, normalmente são cirúrgicos. E eu me identifiquei com o direito da saúde pelo fato de poder estar ajudando os pacientes de uma forma que eu não imaginava que a gente poderia atendê-los, tanto paciente plano quanto paciente SUS. E depois que eu conheci a lei, que eu encontrei a mentoria, eu pude entender que eu não caminho mais sozinha, que a gente sempre tem um ao outro, surgiu uma dificuldade ali, você tem a quem recorrer, trocar uma ideia, ainda que a gente faça uma área um pouco com demanda maior, às vezes surge uma outra demanda, o outro colega faz, então a gente sempre está um auxiliando ao outro e é um reconhecimento, todo mundo junto e eu acredito que a gente vai cada vez mais impactando a vida das pessoas e isso vai tornando mais tranquila a nossa advocacia, porque a gente lida com os pacientes, a gente lida com histórias, a gente lida com famílias, e nem sempre é fácil todos os dias. Então, você ter um grupo, você ter colegas que você pode contar ali no seu dia a dia, com certeza faz bastante diferença. A Glenda, ela trabalha com um paciente que é um paciente de urgência e emergência, né? Isso. Urgência e emergência, porque realmente ele chega lá com um quadro de AVC, com risco de um derrame, né, que tá ali numa iminência, assim, de ter uma situação irreversível de vida ou até de ficar com mobilidade de movimentos, com sequelas permanentes. Então, ela trabalha com um paciente, assim, que ele tá ali no limiar, ele precisa. E até ela, um dia ela falou pra mim, meu Deus, é sempre muita luta. E eu falei, é o teu propósito. Você se propôs a isso e as pessoas te procuram porque elas reconhecem o teu trabalho. Mas eu sei que ela comemora muito quando ela consegue os procedimentos, que ela sabe que aquele paciente que é SUS, né, pôde fazer uma cirurgia de altíssima complexidade com um médico especialista por conta do trabalho dela. Né? Eu acho que isso é algo que engrandece qualquer profissional. Não tem como você ficar alheio a isso, né? Você saber que você gerou essa transformação na vida das pessoas. E eu sei que a Glenda trouxe o marido dela até mais pro lado dela, sim, né? Ele virou um aliado real na vida e na profissão. O Carlos, meu esposo, ele é médico anestesista e ele conheceu o meio jurídico, conheceu a advocacia e ele veio comigo pro escritório, ele me ajuda bastante no setor comercial. Eu ficava sozinha, né? Que eu tô efetivamente na advocacia em torno de uns 3 anos, mais ou menos, e ele passou a me auxiliar na parte do comercial, ele gosta bastante. E é assim, um agregando ao outro, né? Ele, às vezes, tem um olhar mais técnico, ele me explica, me ensina, eu já vou pra parte mais jurídica e a gente tá caminhando bem, assim, tá dando certo. Literalmente, uma sociedade para sempre. É isso. Mas vamos falar de um tema agora que eu imagino que para todos vocês seja um tema de grande mudança na vida, gestão do escritório, né? O Fábio falou sobre isso, a Glenda falou sobre isso, Mariana está crescendo, vai ter que ter gestão dentro do escritório. E nós viemos, independente do nosso tempo de advocacia, nós fomos treinados numa escola que o advogado trabalhava intuitivamente, né? A gente montava uma sala com uma mesa, uma estante de livro, uma secretária, uma impressora e tava ok. Era isso que a gente precisava para trabalhar, né? Era o símbolo máximo da advocacia era a estante com livros, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, de simbologia legal da nossa profissão. E aí, de repente, a gente vê que o mercado não se sustenta mais assim. Que não adianta mais você ter o teu escritório, por mais luxuoso que ele seja, por mais referência que ele seja, sem você estar no digital. Eu falo que o digital hoje, ele está separando ali a barreira, né, de quem vai ficar no mercado jurídico e quem não vai ficar no mercado jurídico.
Só que quando a gente entra para esse mercado, a gente cresce. E aí a gente começa a colocar colaboradores dentro do escritório, a gente tem que lidar com gestão de pessoas, a gente tem que ter um setor financeiro, né? Para poder fazer pagamento com boletos, com cartão. E aí, como que foi isso, Fábio? Você que trouxe esse assunto aí na mesa, gestão do escritório. Veja bem, como eu falei, a gente misturava muito, né, o pessoal com o profissional, e aí chegou um ponto que, né, a virada de chave, na verdade, foi do ano passado para cá. Então a gente disse, a gente tem que, primeira coisa, vamos constituir a empresa, o escritório de advocacia. Então fizemos isso, e aí a parte financeira, né, tanto eu quanto minha sócia estamos fazendo, tivemos os colaboradores, como você bem colocou, e aí a gente está fazendo o seguinte, pagamento de honorários, foi o que você citou agora, né? Boleto, cartão de crédito, a gente não faz mais gestão. A gente tem um sistema que foi contratado, e por esse sistema tudo que é feito dessa forma. E aí os pagamentos a gente, despesas do escritório, né? Correntes, pessoal. Então a gente hoje conseguiu separar, né, o profissional do pessoal. O CPF do CNPJ. Perfeito. Então a gente conseguiu fazer isso e a gente está vendo que tem resultado. Né? Então, assim, é muito importante quando a gente tem conhecimento, né, de gestão, porque você vai otimizar, né, tanto o seu resultado como também o seu trabalho. Você vai ter mais disponibilidade de tempo, né, você vai poder dar um retorno melhor, né, para os seus clientes. Então, eu não vejo hoje a advocacia fora disso. E assim, eu queria só fazer um adendo aqui em relação ao que você falou do digital. A gente fala do digital hoje, da oferta desse serviço jurídico. A gente faz a oferta do serviço, né, no meio digital, que você tem um alcance maior. Mas eu lembro bem que quando teve essa mudança do sistema lá na Bahia, a gente tinha, o processo era físico. Né, e começou a mudar paulatinamente, começou a implantar o PJE, o Projude. E assim, eu tinha vários colegas, né, tenho vários colegas que são pessoas que já têm 30 anos de advocacia, são pessoas idosas, com 65 anos, 70 anos. E eu sempre disponibilizava, se vocês precisarem. Então tinha colega lá que não tinha como juntar uma procuração no processo, porque ele não sabia utilizar. Digitalizar. O sistema. Não, ele não sabia usar o sistema. De entrar lá, de criar o certificado digital. Então, assim, a primeira mudança para mim na advocacia foi isso. Você vindo do processo físico, você tinha que ir lá no gabinete, conversar com o juiz, ir lá no cartório para pegar, fazer carga do processo. Né? Então a primeira mudança foi essa, quando veio para o digital, né? E depois foi quando você começou a digitalizar também, tornar digital o oferecimento desse serviço. Né? Então, eu acho que isso aí é o futuro. Aliás, nós já estamos nele, né? E com certeza isso veio muito com a pandemia, que a gente teve as novas tecnologias que foram incorporadas, né? Então, hoje eu não consigo ver um escritório de advocacia que não perpasse por esse caminho. Que não tenha inteligência artificial, que não tenha uma organização. Essas ferramentas são imprescindíveis, né, para a gente atuar hoje. Né? Porque quando você oferece o digital, você tem demanda. E se você não se utilizar das tecnologias, né, você não consegue acompanhar sozinho. Né? Mariana, o que a gestão melhorou no seu escritório? Dessa sua advocacia empresarial, né? Agora pensando em crescer o seu escritório, agregando mais uma área. Como que isso tem transformado o seu dia a dia? Então, a transformação é muito grande, né? Porque até a gente fala. Eu, na minha época de faculdade, eu ficava atrás de balcão no fórum atendendo, Sim. né? Meu Deus, isso diz tudo sobre a nossa idade, hein? O dia inteiro. Então, carimbando assim, e colocando isso no Esses dia. dias eu ensinei a minha estagiária a fazer... usar o perfurador, colocar aquela Nossa, bailarina, ela não sabia. Gente, carimbo de trânsito em julgado. Contava os dias, colocava a data atrás. Então, assim, não tô falando de coisas de 20 anos atrás, né? É recente. É recente. Então, há 4 anos atrás, eu tinha processo, às vezes, eu tinha que ligar pro correspondente. Você pode ir lá no fórum. Você pode fazer carga do processo para mim, você pode tirar cópia. Vamos achar correspondente imprudente, vamos achar correspondente, né, dos processos que a gente tinha. Então, assim, hoje... Chega um cliente no escritório, às vezes uma reunião online não é de Londrina, não é do estado. Você acessa o processo dele da Bahia, né, ou de qualquer lugar na hora. Então, assim, o digital não é uma opção mais.
né? Uhum. É o momento que a gente vive. Então, ou você está inserido nesse contexto, ou você não está. Uhum. Ou você não existe. Ou você não existe. Então, hoje a realidade é essa. Então, e a advocacia tem que acompanhar, como vários outros setores, né? Uhum. Mas principalmente a advocacia. E essa tecnologia, inteligência artificial, o IA, eles ajudam, às vezes até as pessoas têm um pouco de preconceito. Eu tive no começo. Uhum. Eu também. Quando eu falava, Também. quando no primeiro evento, eu tô falando isso de coisa de 6 meses atrás. É isso. Não tô falando É de muito coisa, rápido, é né? muito rápido, né? A primeira vez que eu vi no evento, estão usando inteligência, eu falei, gente, mas assim, Não vai dar certo. tá certo isso. Tá me Mas, substituindo? Como assim? Nossa. Nada substitui, né? Nossa. E depois que você começa a ter acesso, otimiza o seu tempo, não é que te substitui. Então, por exemplo, você quer fazer... eu precisava fazer uma proposta de uma apresentação de honorários, eu tinha uma reunião logo e antes eu ficava montando o PDF. Quanto tempo eu não levava naquilo? Uhum. Agora eu jogo no aplicativo lá, coloco só os valores que eu preciso. A inteligência monta o PDF para você fazer a apresentação. Então, assim, isso não tem nada a ver necessariamente com a minha profissão, com o meu conhecimento ali. Não Jurídico, né? jurídico. Mas é uma ferramenta que sem ela eu teria que postergar a reunião, não atenderia no dia. Uhum. Mas Né? vamos pensar numa outra coisa mais simples até do que isso. Assinar uma procuração. Sim. Gente, Assinar uma procuração. testemunha. Quando a gente pensou, né? Vamos falar assim, 10 anos atrás, como que a gente fazia? Ou a gente mandava a procuração para um correspondente, ou pedia para a pessoa ir na sala da OAB, num determinado local, ou essa pessoa ela tinha que mandar para a gente por fax. 10 anos atrás era por fax mesmo a procuração. Hoje é um clique, ela pega o celular dela, ela dá um clique, ela coloca ali procuração e contrato instantâneo. É muito mais seguro, né? Porque se tem a foto ali, uma confirmação, é inquestionável que aquela pessoa assinou aquele documento, ainda que a gente veja algum juiz que queira, são pouquíssimos, né? Vamos colocar lá que são pouquíssimos. Mas há um caso ou outro que o juiz ainda questiona aquela assinatura, mas, gente, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não tem como voltar isso. Não tem. Inclusive, os clientes que vão no meu escritório são pouquíssimos. Mesmo sendo da cidade. Mesmo sendo da cidade, eles assinam pelo Zapsign. Com certeza. Pelo Zapsign a procuração. Porque pra gente é mais seguro. Aquele documento já está ali digitalizado, tem uma senha, tem uma autenticação, tem tudo. Eu acho que esse é um ponto importante de falar. Que não nós não estamos falando de uma mudança de muito longínqua. Sim, É muito recente. E isso vem numa velocidade enorme para nós, né? Dentro da advocacia. E você, Glenda, lá no seu escritório, você também foi impactada com essa necessidade de gestão? Sim. Setorização, eu sei que sim, que eu converso com ela. Sim. O digital, ele traz essa necessidade, né? Eu vejo, porque assim, eu tenho a máxima que a advocacia é digital e o seu advogado também pode ser digital. Então, assim, para você estar no digital, e para você atender os seus clientes, dar um tempo-resposta adequado no direito da saúde, porque a gente trabalha com pacientes que precisam de um retorno o quanto antes. Então, você precisa ter uma gestão ali, né? Não é muito difícil você trabalhar sozinha. Então, você precisa passar a gerenciar o escritório. Antes era só eu, né, Glenda? Agora já é o meu escritório, né? Já faço a gestão, já tenho o setor jurídico, já tem o setor comercial, o setor financeiro, agora a gente já tem o setor de marketing, então assim, você precisa Como isso muda, né? fazendo a gestão do seu tempo, do que você vai produzir, de como vai funcionar aquela semana, qual é a prospecção para os próximos meses. Isso tudo, eu entendo que assim, o digital veio trazendo para nós essa realidade e a gente precisa ir se adequando e buscando os melhores caminhos, né? Tenta de uma forma, inclusive, essa semana eu mandei no grupo, como vocês estão fazendo com determinado pagamento, né? A gente vai fazendo essas trocas e... Isso é importante, determinado colega usa um sistema, então vou estudar para tentar utilizar esse a partir de agora. Então, essa é a necessidade da gente estar... E a gente passa a trabalhar com estratégia também, né? Sim. Porque antes não tinha. Você esperava o cliente chegar, então... às vezes você não tinha uma estratégia naquilo, nem um programa. Agora, com o digital, você consegue se programar. Com certeza. Né? Ter um programa de estratégia, ações, demanda, volume, quanto que eu consigo atender, quanto que eu não consigo, né?
Preciso aumentar o time? Não preciso. Antes era muito artesanal, né? Não, e eu fico pensando, por exemplo, em todos esses anos que eu tive de advocacia, dessa advocacia tradicional, que eu tinha um orgulho imenso. Ah, Sim. nossa, naquele processo usei a tese tal e tal. Só que se eu parar para pensar, tem teses que foram usadas uma vez na vida. Que eu fiquei meses, às vezes até anos, dependendo do tamanho do processo, trabalhando naquela tese. Uma tese na vida. Hoje, a gente usa essa tese numa escala. Né? Você usa uma tese que não precisa ser inédita, não precisa ser sua tese, mas você pega uma tese que está dando certo e você usa ela em escala. Isso era impensável antigamente, a gente ter essa estratégia de posicionamento e usar isso em benefício do escritório. Né? Então, eu fico pensando, trabalhar, quem não trabalha especializado ainda, como que faz? Todo dia um caso novo, todo dia uma tese nova, todo dia um desafio novo. Você trabalha apagando incêndio. E daí você não tem saúde, né? Você não tem saúde, não tem liberdade. Tipo, a Glenda falou, eu queria tempo para as minhas filhas. Você não tem tempo para isso, porque você tá todo dia ali apagando incêndio. E às vezes é insegurança com o cliente, né? Porque quando chega uma demanda nova, às vezes você nem tem contato com aquilo, você não tem segurança para oferecer o seu serviço. Quando você trabalha num nicho só, você tem segurança no que você está oferecendo. Você já faz aquilo repetidas vezes e consegue qualificar ainda mais o seu serviço. A Glenda tá bem nichada já, né? Ela tem uma persona bem definida, né? A pessoa que tá precisando ali de uma cirurgia neurológica, o principal produto do escritório dela, carro-chefe. Isso não impede, obviamente, ela de fazer todos os outros produtos da área da saúde, né? Porque acaba vindo, né? A gente faz um posicionamento para uma persona, mas isso não significa de forma nenhuma que eu não possa atender as outras causas que vão me procurar dentro do escritório. E vocês, né? Como que tá isso? Como que tá essa definição da persona? Vamos começar pela Mariana aqui, que tá vindo do empresarial para colocar essa área dentro da saúde. Então, hoje a nossa definição da persona se mantém no empresário, né? A gente teve algumas demandas antes até de eu conhecer a área da saúde, que foi no setor da fibromialgia, né? Da dor, então ele tinha fibromialgia, precisava do medicamento. Até eu lembro quando chegou, eu falei, gente, vamos parar tudo, que a sensação minha foi essa, eu preciso primeiro entregar isso aqui dentro agora, porque, gente, a pessoa precisa do medicamento, não dá tempo de você, né, resolver sobre outras questões, é urgência. Então, quando entrou, a gente foi atrás, ele na época foi contra plano de saúde, tinha plano de saúde, então foi uma ação que deu super certo. E o retorno não foi nem, lógico, a gente tem a questão financeira aqui, mas foi tão gratificante. A hora que você dá a notícia para a pessoa, que a pessoa tá com dor, tá precisando do remédio, não vai conseguir arcar com aquele remédio, já paga plano durante quantos anos, já teve uma negativa. Então ela tem muitas dores ali, né? Ela tem a dor física, ela tem a dor financeira, ela tem a frustração porque ela tinha plano de saúde. Ela buscou uma segurança e a expectativa foi frustrada. Né? E você chegar e você falar, não, ó, consegui eliminar e tá aqui medicamento. Então isso foi muito positivo, legal, né? É muito bom. Muito legal. E você, Fábio, como que tá essa definição da persona? Vamos lá, eu comecei no direito criminal, como eu falei, né? Mas assim, eu peguei muitas causas também na área civil. E uma área que eu gosto bastante é direito consumidor. Então, naturalmente, pessoas me procuravam, até porque as pequenas causas são causas, né, de menor complexidade, você tem um retorno mais rápido. Então, por exemplo, eu peguei muitas causas de plano de saúde. Então, assim, eu estou tentando agora atuar, né, nichado numa área do direito da saúde, mas eu já trabalhava, já tinha algumas coisas no direito da saúde. Então, por exemplo, era cancelamento de plano ilegal, abusivo, com a participação, né? E teve uma causa que eu peguei, na verdade, duas causas que me chamaram bastante atenção. Foram erros médicos, né? E dessas duas causas, eu já tive uma resposta, né? Já teve o julgamento do mérito, houve o trânsito de julgado da ação. Eu vou resumir aqui para tentar explicar para vocês como é que foi. Essa paciente, ela teve uma fratura no fêmur em 2004. Um outro advogado propôs a ação e ao longo decorrente do erro médico, né, ao longo do processo, ela fez a perícia e a sentença ela veio com 17 anos. Agora recente, acho que 2020, salvo engano. E aí o que aconteceu? O juiz julgou a causa improcedente, né?
a paciente procurou o advogado, que ela tinha procurado antes. O advogado, ele pediu um certo valor para recorrer, os custos do processo, e ela disse que já tinha gastado bastante dinheiro, que ela estava sem condições e também não estava gostando do serviço, né, do outro profissional. E aí ela me procurou por uma indicação, né, e faltavam 8 dias para o prazo acabar, né, do recurso, e o processo era físico ainda, tinha mais de 1000 páginas do processo. E aí eu disse, eu preciso de um tempo para poder... Na verdade, no primeiro momento eu nem quis pegar a causa, né? Mas aí eu fiquei comovido, porque ela perdeu a perna, né? Ela amputou a perna na altura do quadril. E aí eu fiquei muito comovido com a situação dela. Ela praticamente chorou lá na sala, né? Doutor, me ajude, eu não posso perder esse processo. E aí eu disse, olha, eu não vou te prometer nada, eu vou pegar seu processo, vou estudar ele hoje, à noite. E a senhora vai voltar aqui amanhã à tarde. E aí eu vou definir com a senhora como é que a gente vai fazer. E aí no outro dia eu vi, quando eu li o processo, a coisa que me chamou mais atenção, o juiz baseou a decisão dele para deferir, para julgar improcedente a ação, o laudo médico. E eu verifiquei o seguinte, que o advogado que postulou a causa, ele não impugnou o laudo, primeiro ponto. Ele não impugnou o laudo. Ele poderia ter feito uma impugnação simples, ele não fez. E nas alegações finais de defesa, depois da instrução do processo, ele fez uma lauda. Então, assim, eu disse, não, essa mulher está em defesa. Ela não teve uma defesa. Não teve. Ela não teve. Então, eu disse, aí eu vou pegar a sua causa e tal. Inclusive, ela ficou preocupada com o pagamento. Eu disse, não, a gente vai fazer com uma cláusula de êxito. Se você ganhar, eu também ganho. Né, por conta da situação dela. E aí, recorremos, eu impugnei o laudo. O médico tinha sido punido pelo conselho, né, de classe dele. Então, era o que reforçava justamente que houve o erro médico, né? E aí nós impugnamos devidamente o laudo e conseguimos, né, julgar, o recurso foi provido e ela agora, em 2024, recebeu a indenização. Então, assim, ela foi para lá, ela fez vídeo, postou na internet agradecendo. Legal. E foi o que a doutora Glêndia falou, né? Isso não tem preço, né? Porque Não assim, tem. ela recebeu o valor dela, eu recebi meus honorários proporcionais, né? Mas assim, a satisfação, a alegria que ela ficou, né, de conseguir, primeiro, ter uma reparação, talvez não que ela merecesse, né, mas de ser acalentada, né, por ter uma resposta da justiça. Isso é impagável. Me conte uma coisa, porque isso é transformador, né? Conseguir atender o pleito ali do paciente, conseguir entregar para ele uma liminar, uma indenização, né, por um erro médico, isso é fenomenal. E aí o Fábio falou agora, assim, que a cliente foi lá, ela gravou vídeos e tal. E essa parte aí da vida de vocês, como é que tá? A parte de deixar de ser advogado e se tornar um blogueiro, né? Como dizem os nossos opositores, Sim. né? Como que tá essa parte? Porque gravar vídeos, ao contrário do que as pessoas pensam, é muito difícil, né? A gente tem que ter toda uma preparação, a gente tem que fazer um roteiro, tem que fazer uma programação, tem que ser intencional, tem que pensar em tudo, né? Para gravar esse vídeo. E como que vocês estão lidando com essa vida aí de serem essas referências na advocacia e ter que inserir no dia a dia de vocês de trabalho essa produção de conteúdo? Eu percebo que a gente... estar ali no digital é a mesma coisa, assim, o progresso que a gente vê na advocacia, né? Você começa ali se encontrar no direito à saúde, foi o mesmo progresso, né? Você começa falando meio pausado, meio com vergonha, até que você encontra o seu caminho, você encontra o seu propósito, sobre o que você gosta de falar, a forma como você se comunica, e quando você vai encontrando esse caminho, tudo vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, mas não é tão tranquilo assim, porque acaba que você tem que ter uma rotina, né? Se você não tiver uma rotina, se você não tiver previsibilidade, os resultados não vêm. Então, assim, você tem que realmente... Constância, né? Tem que exatamente. ser constância. Você tem que inserir na sua rotina, você tem que saber que o ideal é você estar ali nos stories, dando um olá, explicando, contando um caso. A gente vê que os clientes, os pacientes, eles gostam de ouvir o que está acontecendo, quem você atendeu, que tipo de caso era ou não. E eu vejo, assim, que
ainda que seja difícil para nós, é um caminhar que a gente vai despertando ao longo do tempo, também é muito gratificante porque a gente passa a levar informação, né, a ler para as pessoas. A gente passa a explicar sobre determinada doença, sobre determinado tratamento que está disponível, que eles podem ter acesso pelo plano, e em muitos casos o paciente, ele não sabia que aquilo existia, ele não sabia que ele poderia ter acesso àquele tratamento, e isso, assim, isso vai estimulando a gente também a fazer a estar ali na produção de conteúdo, que às vezes você fica com preguiça, às vezes você acha que não ficou tão bom, mas depois recebe um feedback que valeu a pena, que a pessoa conheceu. É disciplina, né? É disciplina. É disciplina e é entender que esse conteúdo que você faz, ele pode ser a diferença na vida de alguém que vai ou não atrás de um direito, né? É verdade. Porque se você não fizer, a pessoa não vai saber. Não. Mas se você fizer e ela vê esse seu vídeo, ela tiver acesso a ele e ela for atrás do direito dela, poxa, você ajudou uma pessoa. Ainda que você não saiba quem é, né? Mas você ajudou uma pessoa. E entender que, assim, as pessoas que estão ali, ainda que sejam poucas ainda, de alguma forma elas se identificaram com você. Então, assim, o seu conteúdo vai fazer a diferença para elas. Então, assim, ir um passo de cada vez e agregando valor. E você? É muito difícil. Olha, eu até brinco que de todos os desafios que eu já vivi no direito, esse está sendo o maior deles. Porque é uma quebra de paradigma mesmo, eu acho, do que eu fui, não é treinada, mas educada a fazer, né, durante todos esses anos aí, e daí ter que, porque a gente se reinventa. Então, hoje, para mim, é o mais difícil. Não é nem a questão da disciplina, não que eu tenha, não que eu seja tão disciplinada assim, não é isso, a gente sempre tem a melhorar. Mas é a questão do se expor. Uhum. E a gente, do direito, a gente tem dificuldade, né? Em falar pouco, né? E não ser tão técnico, explicar de uma forma leiga, né? Muito. Às vezes a gente acha que... A Jéssica chamava muito minha atenção no início, ela dizia assim pra mim, você tem que lembrar que você está falando com o paciente, com o cliente, você não está falando com outro advogado. Porque a gente tem esse tecnicismo, né, dentro da gente. Achar que o vídeo tá raso, tá fraco, Justamente. não tem conteúdo. Isso. Você fala, que conteúdo que eu vou passar? Uhum. Mas E você, Fábio, tá lidando bem com essa mudança? Não. Olha, é muito difícil. Eu nunca pensei que algo fosse tão difícil como você fazer conteúdo para as redes sociais. A gente passa a admirar, né, esses influenciadores, porque a gente fala, Quando não, você vê que a pessoa veja- chegou lá, você fala, ela merece merece estar onde ela está. né? Então, veja só, meu histórico é o seguinte. Lecionava, né, parei por agora, mas lecionava para 6 turmas, dava aula de tarde à noite, fazia tribunal do júri. Então, assim, quem faz tribunal do júri tem que ter realmente oratória, tem que ter uma boa fala. E minha sócia começou a fazer o conteúdo primeiro que eu. Aí ela, não, eu fiz o vídeo, e eu achava legal os vídeos que ela fazia. Não, ficou legal, muito bom, passou a mensagem, muito direto. Não, mas eu não tô gostando, não tá bom. Aí quando foi um dia, ela foi fazer uma gravação para jogar no atendimento. Uhum. Aí ela disse assim, você com dificuldade, você foi professora, e ela é bem extrovertida, né, fala bem. Aí se você com dificuldade, você foi professora, extrovertida, não tá conseguindo, não tá ficando bom, me dê esse negócio aqui que eu vou fazer. Quando eu fiz, que eu fui ouvir, eu digo, não, ficou horrível, Mas enfim, aí foi quando veio a minha vez de fazer, aí eu fiz o vídeo, eu tô travado ainda, né? É diferente de Mas você. é um desbloqueiozinho aos poucos, né? nossa, Tem que fazer, Tem que né? À medida que fazer. você vai fazendo. Postar e sair correndo, né? Você posta e- Mas assim, eu tô meio travado ainda, tô meio inibido, mas eu vou conseguir. Quando eu tenho esses bloqueios assim, eu vou lá e eu olho os primeiros vídeos, por exemplo, do Whindersson Nunes, do Pablo Marçal. Eu vou lá e olho dessas referências. Eu vou lá embaixo no Instagram deles e dou uma olhada nos vídeos dele. Aí eu falo, cara, eles melhoraram, então eu também posso melhorar, né? Então, eu acho que a gente vai tendo que entender que são microconquistas, né? Nós estamos fazendo uma mudança gigante nos nossos negócios. Nós éramos advogados, hoje nós somos empresários da advocacia, é diferente. Nós éramos acostumados a peticionar, cuidar o processo do início ao fim. Hoje nós estamos delegando funções, né? Fechar o contrato é uma função, é uma função, o operacional é outra função, o financeiro ganha outro contorno.
E aí, essa parte do marketing, a gente tem que entender que a gente precisa colocar dentro do nosso negócio, dentro do nosso escritório, que ele é um negócio. E isso também vai precisar, como a Glenda falou, de uma organização e de um costume, né? De uma constância. Então, é bom isso, gravar conteúdo 2 vezes por mês. Então, é um dia dedicado para aquilo que você vai fazer. Então, só que é uma barreira que você tem que quebrar. Eu falo que é uma chavinha que tem que virar. Quando você virar aquela chave, você vai embora. Mas enquanto você não virar, você tem que ficar lutando ali, colocar o pé e um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Eu acho que isso é extremamente importante. E se engana quem acha que é só mudar a chave. Porque não é só mudar a chave. Porque você tem que entender que aquilo é necessário e você tem que executar para dar certo. Porque só saber que dá certo não vai mudar teu jogo, né? E o executar, muitas vezes, é a grande dificuldade. A pessoa sabe que precisa fazer, mas não faz. E aí não vai dar certo mesmo, né? E aí não vai dar certo. A gente começa antes da perfeição, né? Você precisa começar até você ir atingindo Todo mundo tem um dia 1, né? Sim, Todo mundo tem um dia 1. Todo mundo teve seu primeiro processo, seu primeiro cliente. Seu primeiro passo, né? Final, né? E o primeiro passo, às vezes é o mais difícil, né? Uma vez eu fiz uma dinâmica que era assim, tipo pular de bungee jump, sabe? Então, qual que é o momento mais difícil de você pular de bungee jump ou pular de paraquedas? É você pular. Pular. Dá o salto. Você fazer tudo antes e depois verdade. curtir o momento faz parte do processo. Mas você dá aquele passo que tá ali entre o teu seguro e o desconhecido é o mais difícil. Então, a gente entra num momento assim que é como dar espaço, né? A gente tá entrando num mundo novo e dar o primeiro passo é mais difícil. Mas eu acho que a gente consegue adaptar isso para nossa realidade, né? Quantos pacientes você acha que você pode transformar no digital? Milhares, né? O digital não tem barreiras, né? Então, a gente tem pacientes em diversos estados. Quando que a gente poderia estar atendendo eles se não fosse pelo digital? Eu até falei antes assim, ó, o digital nos permite, por exemplo, pegar uma pessoa, como o Fábio falou, que ele é lá do interior da Bahia, de uma cidade bem do interior, que às vezes não tem um advogado especialista naquela cidade, né? Grande maioria das vezes não tem, uma pessoa que mora numa área rural, e essa pessoa vê um vídeo de conteúdo, saber que aquilo pode ajudar ela, ser impactada por isso, e ela entrar em contato, né? Via ali teu sistema de atendimento. E aí ela ter um advogado de referência, independente de onde ela esteja, e independente de onde o advogado esteja. Isso que é mais importante. Então, é como se não houvessem mais barreiras, né? Nem para contratar e nem para ser contratado. A gente tem um cliente de Rondônia que ele viu um vídeo sobre o Parkinson, tratamento cirúrgico, DBS, e ele fez contato, ele tinha indicação para fazer a cirurgia, a gente indicou os possíveis médicos que poderiam estar fazendo uma telemedicina com ele. Então, assim, ele fez contato com a gente, ele não estava pronto ainda para ser um cliente, mas a gente explicou que poderia, mostrou as oportunidades para ele e, assim, ele já iniciou ali o começo do tratamento. Então, assim, de Rondônia, né? E eu tô no Mato Grosso do Sul. Sim. Então, assim, não tem barreiras, né? Não tem barreiras real, assim, né? Eu penso o quanto que o digital, ele aproxima pessoas, né? Ele aproxima pessoas. Com certeza. Porque a gente consegue... exemplo disso, né? Qual a probabilidade da gente estar sentado nessa mesa? Sentado aqui nessa mesa, né? Conversando e tendo um objetivo em comum, né? E tendo esse objetivo em comum. Isso é muito importante na vida da gente. E, por exemplo, o Fábio, que tem, né, a sócia dele, que trabalha com previdenciário. Quanto que eles podem impactar em várias esferas da vida uma pessoa usando o trabalho deles. Com certeza. Né? Eu acho que isso é importante a gente ter em mente também, que não é só por nós a mudança, né? A mudança, ela transforma outras pessoas. Eu acho que isso é bem importante. Então, vamos lá. Me conta uma coisa, Fábio. O que você espera aí dos próximos 5 anos da tua advocacia? Vamos lá, eu tô vendo aqui os exemplos, né, da professora, tô vendo o exemplo de Glenda, já estão, né, mais estruturadas. A gente está engateando ainda, então a gente tem poucos colaboradores, né,
A parte do financeiro a gente ainda está fazendo, mas a gente sabe o caminho e estamos botando em prática. Então, assim, à medida que a gente for tendo um retorno, que for realmente crescendo, a gente quer realmente estruturar da forma como você já tem hoje, né? Uma parte lá do digital, uma parte do jurídico mesmo, financeiro, né? A gente Setorizar, exatamente, né? setorizar totalmente. Hoje ainda não está, né? E eu vejo assim que eu estou fazendo o tráfego há 15 dias. E eu já estou tendo um resultado assim, já teve um retorno muito bom, né, para esses 15 dias. A minha sócia também já está há 3 meses, também já teve uma projeção muito boa, né? Ela está sendo acompanhada também. Então, o que acontece? Eu vejo as perspectivas são as melhores, né? Tanto do ponto de vista do crescimento profissional, do crescimento do próprio escritório, da empresa, né? E também essas pessoas que nós vamos alcançar, né? Eu vejo muito no previdenciário, por exemplo, pessoas que é a área que minha sócia atende, também no digital. Então, por exemplo, pessoas que são da zona rural, da roça, né? Ela tem um celular e ela tem um problema lá de um acidente, tem um filho que é autista, que aí foi o que a senhora falou, né? A integração do previdenciário com da saúde. Sim. O autista ele tem direito ao tratamento, né? E também tem direito ao BPC, que é o auxílio que o INSS paga. Então, eu vejo que o alcance que a gente tem, né, como vocês falaram aqui, é muito grande, transformar a vida de pessoas que estão em lugares remotos, que muitas vezes ela jamais sairia dali para conseguir um direito, né? E quando chega até ela, ainda que seja pelo celular, né, ela consegue conquistar aquilo que ela tanto sonhou, que ela tanto quis. Então, assim, O sonho dela é um clique, né? é um clique. Isso é transformador. Né? Isso é O transformador. sonho dela é um clique. E você, Mari, lá no seu escritório, daqui 5 anos, o que você vê dentro da sua estrutura? A gente já está estruturado, assim, setorizado, vamos assim dizer, né? Então, eu brinco que eu consegui usar a estrutura já que eu tinha, consegui setorizar ainda mais, porque lógico que com o digital comercial eu não tinha, né? Nunca nem tinha passado pela minha cabeça ter um comercial. Então, hoje a gente já trabalha no comercial, já está setorizado. Então, acho que falta mesmo eu dar o pulo no... fazer mais vídeo, investir nessa parte do fazer digital. uma prospecção mais ativa no digital. Mais ativa no digital, é isso aí. Porque assim, só com a minha base de clientes ali, só de eu falar da saúde, já apareceu negativa de plano, já apareceu CBD, já tive manutenção, já tive, entendeu? Situações de seguro-saúde lá a gente vê muito. Agora o plano tá migrando para a modalidade de seguro. Então o empresário pra ainda gerar mais uma fraudezinha ali, né? Que eles querem então, fingir. Eles vendem para você um plano que é um seguro. Então seguro-saúde, daí a hora que o cliente precisa do tratamento e fala que já tinha uma doença pré-existente. Então assim, o seguro na verdade é maravilhoso. Isso é o que eles precisavam, né? Porque você renova o seguro anualmente. Então, então a chance de você ter uma doença pré-existente vai ser imensa, né? É isso mesmo. Então, só de falar já aparece em situações. Então, eu acho que a expectativa é boa de crescimento. E você, Glenda? Eu espero que a gente tenha uma perspectiva de crescimento boa. Espero que assim que os setores se concretizem, que, por exemplo, agora o foco maior é no setor comercial e no marketing, porque eles, né, conversam. Espero que a gente possa agregar outras áreas no escritório, com previdenciário. A gente faz no off do direito médico. Então, assim, espero que a gente consiga crescer nessa escala, para que a gente possa atender mais pacientes, para que a gente possa obter os resultados esperados. Imagina quantos pacientes com Alzheimer não tem nesse país que a Glenda pode, através do trabalho dela, conseguir um tratamento que diminua os sintomas. Sim. Já pensou? Não é só o Alzheimer, mas vamos pegar isso como exemplo, né? Sim. Imagina quantas pessoas ela pode impactar com esse trabalho dela. Quantas famílias lá que recebem BPC, né, que a sócia do Fábio atende, que não podem, de repente, estar precisando de terapia, que não podem estar precisando, de repente, sacar o fundo de garantia, quitar a casa própria, né?
tantas opções e tantas coisas que a gente pode oferecer para esses nossos clientes. Sim. Eu acho que estruturar isso, ter essa visão de que a gente precisa sair ali da petição para olhar o nosso negócio de cima é muito importante. Uma empresa, né? Como uma empresa, isso. Eu falo, o operacional, que é o setor que peticiona dentro do escritório, é um setor que tem todo o meu coração, minha admiração e meu respeito. Porque é a nossa missão, tá ali dentro do operacional. Mas enquanto a gente estiver preso ali, enquanto empresário, a gente não consegue crescer e transformar a vida dos pacientes e dos nossos colaboradores. Sim. Porque se a gente estagnar, a gente não consegue fazer com que eles recebam por meta, né? A gente não consegue melhorar para eles também. Então a gente precisa ter essa equipe organizada até para que a gente possa melhorar para quem está junto com a gente. Eu acho que isso é um ponto importante, porque é como se fosse um grande mar, né? Então se a maré sobe para todo mundo. Se a maré tá ruim para todo mundo. Então enquanto a gente estiver nessa vibe, né, de empresário da advocacia, qualquer transformação, ela é uma transformação para todos, né? Ela é uma transformação para todos. Eu acho que isso é muito importante. Tá certo? E o nosso tempo, ó, olha ali, ó, voa! Vocês estão vendo? O tempo voa. Quando a conversa é boa, o tempo voa. Então, a gente vai agora caminhando para o final. Eu vou pedir aqui, vou começar pela Mari. Mari, me diz o seu @ onde as pessoas podem te encontrar e deixa uma mensagem aí para quem está assistindo esse episódio. O meu @ Mariana Chinese. E a mensagem é para que todo mundo tenha essa convicção de buscar, né? Evoluir, crescer, buscar o conhecimento, buscar informação, né? Principalmente na área da saúde. Às vezes a informação falta e que a gente possa contribuir cada vez mais com as pessoas, né? Tanto com os clientes quanto com os colegas advogados da profissão. Que seja uma rede de fortalecimento para todo mundo. Todo mundo. Fábio. O meu @ é advogado Fábio Almeida. Não sei nem se é o ideal, mas foi isso que eu criei. Fiquei pensando no meu também, na hora que eu falei. Esse é o meu perfil. E a mensagem que eu tenho é o seguinte: eu tenho duas mensagens basicamente. Primeiro, para os colegas, né, que pretendem veredar por essa área do digital. Eu tive muita resistência por muito tempo, né, porque acreditava naquela advocacia tradicional. E eu digo que demorei muito para enxergar isso, né? Deveria ter feito isso antes. Então, assim, eu estou caminhando, estou engateando, como eu falei, mas vejo que esse é o caminho, né, que vai trazer retorno, vai trazer frutos. E para as pessoas, de modo geral, eu digo que a saúde, a gente que foi do direito penal, o bem jurídico mais importante é a vida. Sem a vida, a gente não existe. E o segundo bem mais importante é a saúde. Então, quando você tem, seja se você tiver plano de saúde, ou mesmo que você não tenha, que você tenha um SUS à sua disposição, não fique silente, não se acomode com a negativa de um medicamento, de um tratamento, seja para você ou para alguém de sua família. Né? Procure, porque existem advogados para isso. Né? Procure um advogado de sua confiança e vá atrás do seu direito. Né? Porque a lei, a Constituição está aí para isso. Né? Então não se acomode. Vai dar tudo certo, né? No final. E a Glenda? O meu @, se não me engano, é Se não me engano. A gente fez umas mudanças lá, @doutora DRA.Glenda Ortega. Mas vai estar aqui na descrição da legenda, tá? Então, todos os @ vão estar aqui na descrição da legenda para que vocês possam encontrar o perfil deles. Minha mensagem para os pacientes é que busquem sempre informação, que a informação ela salva vidas e que busquem profissionais adequados e especializados para que possam estar atendendo às suas demandas. Tem muita gente boa por aí no mercado, tem muita gente no digital que pode estar com certeza te ajudando, explicando qual que é o melhor caminho, qual é o melhor tratamento, qual a melhor via. E o digital, com certeza, ele veio para transformar a vida de todos nós. Diz aí em uma palavra o que é para você ser elite da saúde. É ser transbordo. Transbordo, ai que lindo. Uma palavra para você, o que é ser elite da saúde? Gratificante, né? Alcançar vidas é muito gratificante, né?
E você, Fábio? Eu diria resiliente. A gente tá ali, o paciente, né, tá sofrendo e a gente tá ali junto com ele. Não desiste nunca. É isso. É isso aí. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Nossa, muita alegria receber vocês aqui nesse SaúdeCast. Foi pensado, né? Esse SaúdeCast foi pensado justamente para que vários advogados pudessem vir aqui contar o que eles fazem, como eles fazem e como eles estão transformando a vida de pacientes aí por esse Brasil inteiro. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite. Nós que agradecemos. Você transformou a nossa vida, né? Com certeza. A gratidão é toda nossa. Imagina. Gente, então chegamos ao fim de mais um episódio aí de SaúdeCast, recebendo essas pessoas incríveis aqui de todos os lugares do país, falando um pouquinho sobre as suas carreiras, sobre a transformação, sobre os seus projetos futuros. E se você de alguma forma foi impactado pelo que eles falaram aqui, e você sabe que se tem algum paciente, algum colega seu advogado, algum profissional da saúde que tenha que receber essa mensagem, é o momento de você compartilhar esse episódio aqui para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Muito obrigada e até o próximo.